Parabéns a você que veio, que separou um tempo para a gente juntos oferecermos um culto a Deus. Mesmo no domingo chuvoso, frio, aqui estamos para demonstrar o nosso amor a Deus. Eu estou vendo que tem alguns visitantes conosco e vão com a família, outras pessoas. Sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe a sua vida em particular, dentro da sua necessidade. Eu trouxe para nós meditarmos hoje no livro de Josué, capítulo 1, quinto livro da Bíblia, aliás, sexto. Livro de Josué, nós vamos ler alguns versículos no capítulo 1. Ok? Josué 1, eu vou ler do verso 1 até o verso 11 e peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. Sucedeu, depois da morte de Josué, de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o Líbano, ou desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, ou Mediterrâneo, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim também serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás entrar este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nele. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Amém. Eu estou presente aqui, você também está? Quando eu falo que eu estou presente, é mais do que a presença física. Eu estou presente integralmente. Quer dizer, com atenção, pensando no que eu vou dizer. E queria convidar você a pensar no que você vai ouvir. Queria que você estivesse comigo também aqui. Não vai ser muito tempo,
mas eu acho que vai ser um tempo bom. Ok? Há um fenômeno religioso que tem me feito preocupar. É o crescimento de um grupo chamado cristão evangélico nominal. O que é isso? É o cristão evangélico só de nome, que pode ter sido criado numa igreja, que aprendeu a ler a Bíblia, que aprendeu a orar, mas de repente na sua caminhada, por um motivo ou por outro, deixou de participar da igreja. Alguns têm motivos justificáveis, outros não. Mas a pessoa deixou de praticar ou deixou de participar da igreja. Fala em Deus. Duvido muito que estude a Bíblia. Porque a pessoa quer a bênção de Deus, mas não quer se comprometer com Deus. E essa relação com Deus é uma relação de duas vias. A gente vai até Deus buscar a sua bênção, mas Deus quer também nos buscar como pessoa. Porque Ele quer a nossa vida, a nossa amizade, o nosso compromisso, o nosso serviço em favor da sua missão. E eu vejo dois problemas. Aliás, antes de falar isso, que há um tempo atrás a gente perguntava para um cristão católico assim: você é praticante ou só de nome, ou nominal? Pois hoje nós estamos tendo que fazer essa pergunta também para os evangélicos. Você é praticante ou só nominal? É o grupo dos desigrejados que tem crescido, infelizmente. E nós gostaríamos de resgatar esse grupo para a igreja. Por dois motivos. Quem não frequenta uma igreja, quem é desigrejado, primeiro, não está colaborando com a missão de Deus, com a missão de Jesus, que é fazer novos discípulos de Jesus. Segundo, eu vejo que muitos desigrejados, porque deixam de frequentar uma igreja, deixam de estudar a Bíblia, fazem escolhas erradas na vida e sofrem consequências com derrota na vida, sofrem consequências ruins na vida. E não precisava ser assim. Se a pessoa tivesse ligada, estudando, pensando, ela faria escolhas melhores e teria vitórias maiores na vida. Então eu vejo esses dois problemas, mas esses problemas podem ser corrigidos. É só a pessoa querer. E foi por isso que eu trouxe esse texto de Josué para a gente meditar nele. Quem foi Josué? Foi o sucessor de Moisés. Moisés foi o líder que trouxe o povo de Israel do Egito para até Canaã, passando 40 anos pelo deserto. Aí na chegada de Canaã, Deus recolhe a Moisés e passa essa tarefa para Josué. E é Josué que vai cumprir essa liderança de fazer o povo de Israel entrar em Canaã, na terra prometida. Então eu vejo nesse texto aqui 3 orientações de Deus para Josué. Vamos consultar de novo aqui, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Primeira orientação de Deus para Josué: passa esse Jordão. Que Jordão era esse? Era um rio que separava a terra de Canaã da terra oriental,
E o povo tinha chegado do Egito pelo deserto no lado oriental. E agora eles estavam prontos para entrar em Canaã, mas tinha um rio no meio, o Rio Jordão. E Deus fala para Josué: passa esse Jordão e entra na terra de Canaã. A terra de Canaã é onde tem Jerusalém, Belém, Betel, vai até Gaza, onde tem conflito hoje, e depois vem o mar. Pois bem, Deus passa essa primeira orientação para Josué: passa esse Jordão. Assim como a missão de Moisés começou com uma tarefa difícil de atravessar o Mar Vermelho, a missão de Josué também começa com uma tarefa difícil de atravessar o Rio Jordão. Já pensaram fazer uma multidão atravessar um rio para conquistar a terra do outro lado? E a terra não estava vazia, havia vários moradores naquela terra. E eles seriam desapossados de lá para que o povo de Israel pudesse morar ali em Canaã. Essa promessa Deus havia feito cerca de, lá pelo ano 2000 a.C., Abraão, Isaque e Jacó. Agora nós estamos ali pelo ano 1400 a.C., uns 600 anos depois da promessa, cerca de 20 gerações depois da promessa, e Josué recebe essa tarefa dificílima de passar o Rio Jordão com o povo e de herdar a terra de Canaã. Se a gente estivesse no lugar dele, o que a gente faria? Qual seria a nossa reação se a gente recebesse uma missão dessa? Vamos para a segunda orientação. Deus fala para Josué: ser forte e corajoso. E essa orientação é tão importante que pelo menos nos 11 versículos que eu li, ela se repete por 3 vezes. Vamos ver lá? Verso 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás herdar este povo, herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Agora verso 7. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Agora verso 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pergunta: por que é que Deus repetiu por 3 vezes essa orientação? Por quê? Primeiro, porque a tarefa era muito difícil. Segundo, que Josué era um ser humano. E um ser humano, diante de uma tarefa difícil, costuma reagir como? Largando mão, enfraquecendo, ficando com medo, desistindo. Essa seria a resposta natural humana da parte de Josué. Mas Deus sabe disso, então o encoraja, dizendo: ser forte e corajoso. Essa expressão é estranha para nós, porque ela está na segunda pessoa do singular, né? Ser tu forte e corajoso. Na nossa linguagem mais popular, a gente colocaria na terceira pessoa: seja forte e corajoso, né? Mas o que ele está dizendo é que então Josué devia lutar com as suas próprias dificuldades para se fortalecer na coragem, na força e cumprir aquele desafio. Mas a razão por que ele devia agir assim está no final do versículo 9.
porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, Deus deu uma orientação para Josué, para ele ser forte e corajoso, porque ele mesmo, Deus, estaria na vida de Josué, fortalecendo-o e encorajando-o. A questão não é humanística, você é bom, você é forte, vai lá e faça. A questão é quem está com a gente. A questão é a confiança nossa está em quem? Porque se a confiança nossa só estiver em nós, tem hora que a gente vai adoecer e não vai a lugar nenhum. Ou melhor, a gente pode ir para o hospital. Mas se a confiança nossa estiver no Deus que nos chama a fazer uma missão e está presente conosco, aí sim a gente respira forte e vai. E foi essa orientação que Deus deu a Josué naquele dia, para fazer aquela missão. Vamos para a terceira orientação? Está no versículo 8, que eu vou ler assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A terceira orientação é a seguinte: sê tu um guardador, um guardião da lei. Na terceira pessoa, seja você alguém que leva a lei a sério. A lei nesse texto aqui podia significar tanto os 10 mandamentos apenas, quanto uma porção maior do tipo de Deuteronômio, por exemplo. Mas era a palavra de Deus que eles tinham naquela época, que o Josué tinha naquela época. E Deus está falando que ele deveria não parar de falar do livro da lei, antes meditar para fazer e para ensinar. A gente está acostumado com o Josué como guerreiro, né? A gente acabou de cantar, vem com Josué lutar em Jericó. E de fato Josué foi um grande guerreiro à frente do povo de Israel, porque teve que liderar em muitas guerras para desapossar muitos povos e ganhar aquele terreno, aquela região. Mas Josué foi muito mais do que um guerreiro. Deus o chama para valorizar a palavra dele diante do povo, porque era pela palavra dele que ele e o povo seriam bem-sucedidos, seriam vitoriosos. Quase Deus falou assim, ó, ou você leva a sério esse livro, ou você vai ter derrota na vida. E Deus coloca essa orientação aqui numa escadinha de 3 degraus. A primeira, medita nesse livro dia e noite. Ia começar com ele lendo o livro e meditando, pensando nele. Segundo, para teres o cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Ele tinha que praticar o que ele estava lendo e meditando. Não adiantava só ele decorar, só ele saber, mas ele tinha que viver a sua vida conforme a orientação que ele recebia. Terceiro, agora ele ia falar para os outros. Não cesse de falar. Então, não basta falar, é preciso antes meditar, praticar, para depois falar. Quando a gente medita, a gente pratica, a gente fala, a fala é diferente. A fala tem autoridade. Não é qualquer coisa que está sendo dita. É algo verdadeiro e provado na vida de quem está falando. E Deus orientou a Josué para que ele fizesse assim, para que ele subisse essa escada com esses degraus. Aí o final, se ele fizesse isso, então,
ele seria bem-sucedido, ele teria vitória e o povo também teria vitória. Pergunta: Josué fez? Versos 10 e 11, vamos lá. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Então esses 2 versos me dizem que Josué cumpriu imediatamente. Ao receber as 3 orientações de Deus, ele imediatamente passou para a ação e foi cumprir essas orientações. Agora, como é que nós vamos trazer isso para nós hoje? E eu tenho feito questão de pregar alguns textos do Antigo Testamento. Primeiro porque nem todo mundo prega no Antigo Testamento, se prega mais no Novo Testamento, porque a gente conhece mais o Novo e menos o Antigo. Segundo, que há uma dificuldade para a gente interpretar bem o Antigo Testamento. Para fazer isso, a gente precisa ligar com o Novo Testamento para depois tirar uma lição para nós. Então, se Josué pudesse estar aqui e trazer algumas orientações para nós, dessa experiência, desse relato, desse livro, o que ele diria para nós? E é aí que eu quero fazer 3 aplicações para nós hoje. Primeira, nós também estamos caminhando para entrar em Canaã. Sim ou não? Só que não é a Canaã terrena, é a Canaã celeste, que a Bíblia chama de paraíso, de céu, de vida com Deus. Nós também nesse mundo estamos caminhando em direção a Canaã, não é? Nós que conhecemos a Jesus, fomos batizados nele, participamos de uma igreja, procuramos ler a palavra e praticar a palavra. Nós estamos caminhando para lá. O nosso final, nosso destino não é esse mundo, não é essa vida. Nós temos um destino diferente, um alvo diferente. Então, se Josué pudesse dizer alguma coisa para nós, ele diria: vocês também estão caminhando para Canaã. Nós também estamos a caminho de Canaã. Se nós estamos a caminho de Canaã celeste, qual deve ser o nosso maior objetivo na vida? Hoje em dia se fala muito assim: você é bom, você deve correr atrás dos seus sonhos. E quando a gente pergunta quais os sonhos que uma pessoa tem, trabalhar, ganhar bastante dinheiro, comprar uma casa, comprar vários carros, comprar um terreno e por aí vai, né? Ou então outras pessoas: eu quero me candidatar, ser muito importante, ter muita fama, ter muito poder. Tá, esses objetivos têm o seu valor e a gente precisa deles e deve correr deles, mas não devem ser o nosso maior objetivo, porque o nosso destino é a Canaã celestial. Se o nosso destino é a Canaã celestial, qual deve ser o nosso maior objetivo? Jesus responde em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas que nós precisamos, Deus vai providenciar. E quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, separa tempo para participar da igreja. Separa tempo para ler a Bíblia. Separa tempo para ajudar alguém.
Porque essa realidade do reino de Deus é muito maior do que os nossos reinos humanos. E nos chama já a viver nesse reino de Deus já aqui, até que cheguemos lá. E que a gente pensa que demora muito, mas não demora não. Um dia desse eu era jovem, agora eu já estou com mais de 60. Passa assim. Daqui a pouco eu já estou mudando para a última fase. Então, se o nosso destino, se nós estamos caminhando para Canaã celestial, se o nosso destino final, a gente quer que seja esse, é preciso desde já a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, antes de qualquer objetivo que a gente tenha na vida, para que a gente chegue lá. Certo? Segunda orientação de Josué para nós. Sejamos também fortes e corajosos. Sejamos também fortes e corajosos. Porque Deus promete estar conosco para a gente vencer as dificuldades dessa caminhada nesse mundo. É uma doença, é um conflito, é uma dificuldade financeira. Temos muitas dificuldades nesse mundo, mas a mesma mensagem que Deus deu a Josué, Josué também indica para nós: sejamos todos nós, então, fortes e corajosos. E não é porque nós somos bons, não é porque nós somos capazes por nós mesmos, mas é porque Deus está presente conosco na pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Hoje a gente estava vendo no discipulado que a pessoa que conhece Jesus, aprende a confiar nele, se entrega a ele pelo batismo, recebe tanto o perdão das suas faltas, fica em paz com Deus, quanto recebe o Espírito Santo na sua vida, para dirigir a sua vida neste mundo. E há um texto da Bíblia que chama o Espírito Santo de penhor. Sabe o que é penhor? Palavra difícil, né? Vamos trocar? Sinal. O que é um sinal? Se a gente vai comprar um carro, está negociando, aí a gente quer comprar e o outro quer vender, e o outro fala assim, e a gente fala assim, eu quero comprar, e o outro fala assim, quem quer comprar? Eu quero comprar, mas não tem dinheiro todo. O outro fala assim, então me dá um sinal, para garantir que depois ele vai pagar o restante, que ele está comprometido, que ele vai pagar o restante. Pois Jesus, quando nos mandou fazer discípulos e batizar as pessoas, prometeu o Espírito Santo como sinal. Significa que, se a presença do Espírito Santo na nossa vida é tão boa, para nos dirigir, para nos consolar, para nos auxiliar, imagina quando vier a herança toda. O Espírito Santo é só um sinal, só um penhor. Quando vier a herança toda, a gente não consegue nem imaginar. A Bíblia fala isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A herança é muito maior, muito maior. Por isso, pela presença de Deus, apenas como um sinal, a gente já é também estimulado, orientado a ser forte e corajoso diante desse mundo com as suas dificuldades. Vamos enfrentar essa nova semana pensando nisso. Sejamos fortes e corajosos diante de toda e qualquer dificuldade, porque Deus está presente conosco. Terceira e última orientação de Josué para nós, como cristãos hoje. Valorizemos a palavra de Deus. Valorizemos também a palavra de Deus. Vamos meditar, vamos praticar, vamos anunciar a palavra de Deus, porque é ela que vai nos dar a vitória.
porque é ela que vai nos fazer bem-sucedidos na vida. Porque é ela que vai nos trazer valores bons que vão orientar as nossas decisões. Porque é ela que vai nos livrar de maus caminhos. Porque é ela que vai nos resgatar quando a gente estiver caído. Porque é ela que vai nos vacinar para não cair na próxima tentação. Então, valorizemos a palavra de Deus, porque é ela que vai nos dar vitória. Como deu para Josué e o povo de Israel naquela época. E eu não conheço lugar melhor para a gente meditar, praticar e anunciar a palavra de Deus do que uma igreja. Não conheço. Exceto que tem gente que tem boa disciplina, que consegue em casa ler a Bíblia. Mas o que nós aprendemos aqui, porque toda igreja tem base na palavra de Deus. Toda igreja boa, saudável, tem base na palavra de Deus. O que nós meditamos aqui na palavra, somos estimulados a praticar e somos estimulados a anunciar. Não existe outro lugar no mundo que o faça, a não ser uma igreja. Então eu queria deixar esse recado para todos nós e para quem nos assiste, para quem ainda vai nos assistir. Se você por um acaso está longe da igreja, ou está pensando em deixar, eu quero convidar, volte, não deixe, porque participar da igreja nos faz tanto colaborar com a missão que Deus tem para nós, quanto abençoa a nossa própria vida com vitórias que a gente precisa no dia a dia, constantemente. Então eu desejo que Deus nos abençoe, que a gente possa atender essas orientações de Josué para nós, de também estarmos caminhando para Canaã celestial, de sermos fortes e corajosos e levar a sério e valorizar a palavra de Deus na nossa vida, principalmente por meio da participação numa igreja. Que Deus abençoe a todos nós.